Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Esse belo prédio de estilo neoclássico atrás de mim abriga a sede do Arquivo Nacional, instituição pública responsável pela gestão do patrimônio documental do país, ou seja, os documentos que refletem a nossa memória e identidade. A Lei Áurea, por exemplo, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, está guardada aqui. Eu vim conversar com a nova diretora do Arquivo Nacional, a historiadora Mônica Lima. Antes, te convido a conhecer um pouco da trajetória profissional dela. Mônica Lima e Souza é professora do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com uma extensa trajetória na área acadêmica, ela é reconhecida por seu trabalho ligado às relações do Brasil com a África. Na UFRJ, já ocupou cargos de gestão e atuou como coordenadora geral de articulação de projetos e internacionalização do Arquivo Nacional, inclusive acordos bilaterais e multilaterais de cooperação, comissões internacionais e fomento a instituições arquivísticas. Mônica tornou-se a 30ª diretora-geral do Arquivo Nacional. E com a indicação e posse em fevereiro de 2025, a historiadora assume também a presidência do Conselho Nacional de Arquivos. E tem outra informação importante. A Mônica Lima é a segunda mulher negra no comando do Arquivo Nacional. Que prazer conversar com você. Igualmente, igualmente. Isso, aliás, é muito significativo para você ser a segunda mulher negra no comando dessa instituição? Sim, é muito significativo, porque isso revela que estamos ocupando lugares de poder. Isso é muito importante para a nossa histórica luta por lugares e por participar diretamente dos centros de decisão. Traz até um certo peso também para a missão? Sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande, porque, como se diz, né, quando uma mulher negra não dá certo ou não funciona em alguma posição, em algum cargo, vem toda a carga sobre esse não funcionamento, né, ou essa frustração que é associada a todas as mulheres negras e a todas as pessoas negras. Então é muito sério, né, e é um peso muito grande, mas ao mesmo tempo dá um certo orgulho. Nós chegamos até aqui. Eu falo na primeira pessoa do plural, não sem razão, porque eu considero que eu estar nesse lugar significa que muitas mulheres lutaram, né? Antes de mim, houve Ana Flávia Magalhães Pinto e acredito e quero acreditar que depois de mim virão outras. Porque mulheres capazes nós temos, né? Sim, temos e estamos também criando outras mulheres para se tornarem aptas para estar em todos os lugares em que elas quiserem estar. E a professora, né, a mulher com 40 anos na área da educação, como recebe esse desafio? Bom, eu digo que ser professora é um dos meus maiores orgulhos, né? Eu iniciei há muito tempo a carreira no magistério e como alguém que pensa educação, mais do que simplesmente, e não é simplesmente, né, estar numa sala de aula com estudantes de diferentes níveis de ensino, mas pensar a educação, ser uma educadora que forma educadores. Isso acompanhou ao longo da minha trajetória no magistério, sempre caminhou junto à formação de professores. E eu acredito que a educação, ela te habilita a transitar por diversas áreas, porque estando na gestão ou estando na vida cidadã, o tempo todo estamos pensando em como preparar melhor as pessoas e, ao mesmo tempo, aprender e ensinar para lidar com as dificuldades, para lidar com os desafios, para lidar com as grandes questões que envolvem a nossa sociedade. Então, ser a professora também me dá condições, né, de estar sempre exercitando a escuta,
entendendo que não se ensina sem aprender, entendendo que a voz do outro é fundamental de ser escutada para eu poder tomar as decisões, para eu poder escolher os melhores caminhos, ou seja, ter sido e ainda ser, né, uma professora me ofereceu um histórico de aprendizagem que eu valorizo muito. Na prática, como você recebeu essa casa, né? Como ela está em termos de estrutura, de pessoal? Como diversas outras unidades, né, e instituições do serviço público, estamos precisando de mais gente, até porque os desafios dos novos tempos, né, colocaram desafios para o Arquivo Nacional. Hoje em dia temos muitas mudanças ocorrendo na parte de gestão de informação, de gestão de documentos, na própria preservação e acesso à informação, que são desafios próprios do Arquivo Nacional e que o momento presente, né, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, demanda que nós tenhamos pessoal para atender essas novas questões. Então, sim, precisamos de mais pessoas. Sim, esperamos com muita expectativa a chegada dos concursados do concurso nacional público unificado, né? Estamos aguardando a chegada desses servidores e a casa, nós estamos aqui nesse espaço muito bonito, que é a sede, não é? Que é a sede do Arquivo Nacional, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um prédio histórico, é um prédio que é patrimônio nacional, sim, que é antigo. Esse é um prédio do século XIX. Requer a sua manutenção, né? O tempo todo. E requer uma modernização que muitas vezes tem que dialogar, e não é um diálogo simples, com a preservação. Do próprio acervo. Do próprio acervo. Que é a razão de ser desse lugar. Exatamente. E do prédio. Então, como é que você moderniza o prédio para atender, né, todas as questões que estão sendo postas na nossa mesa, né, e no nosso dia a dia, e mantém esse prédio dentro do que é prescrito, né, pela lei de tombamento. Então, a gente tem assim um desafio permanente, que é o cuidado, a preservação desse prédio e, por outra parte, a adequação aos novos tempos e o recolhimento de documentos, que é um grande desafio que o Arquivo Nacional tem que enfrentar nos próximos tempos. Na verdade, é um desafio já do tempo presente, mas que estamos aqui nos organizando para ter um bom plano de recolhimento para os próximos anos. Esse recolhimento a que você se refere é a guarda? É o recolhimento obrigatório que o Arquivo Nacional tem que fazer da documentação produzida na esfera federal. E há muito tempo isso não acontece de uma forma sistemática, né, e no volume necessário, por questões relativas ao espaço, por questões relativas às necessidades de preservação. Porque para recebermos documentação, a gente queremos estar com todas as condições para preservá-la e, ao mesmo tempo, dar acesso. Porque não é apenas uma questão de guarda de documentos, né? O Arquivo Nacional é muito mais do que um depósito de documentos. Ele tem que oferecer à sociedade brasileira, ao público interessado, o acesso a esses documentos, o acesso à informação. Você traz uma questão importante que eu ia tocar mesmo nessa conversa, que é a localização e o acesso. Esse prédio está no coração do centro do Rio, a gente tem a Praça da República bem em frente, a gente está pertíssimo da Central do Brasil, por onde milhões de cariocas passam todos os dias. As pessoas têm ideia de que esta instituição está aqui? Aproximar o público do Arquivo Nacional também é um objetivo seu? É um objetivo, é um grande objetivo nosso e eu vou dizer, é um dos objetivos-chave. Ou seja, faz parte do nosso plano de gestão tornarmos o arquivo mais conhecido e mais acessível. De fato, a maioria das pessoas que passa aqui na porta não tem ideia do que esse prédio guarda. E não tem ideia, por exemplo, que pode ser feita uma visita a esse prédio. Basta se comunicar com o Arquivo Nacional, marcar uma visita. É possível, inclusive, uma visita às instalações do prédio, tendo sido agendada e acompanhada da equipe. Conhecer o prédio também é possível, mesmo que não seja agendada uma visita. E desde que
em não sendo agendada a visita, tem um certo limite de circulação por estar desacompanhado. Mas esse é um prédio que é para ser visitado. O arquivo é para ser consultado. O arquivo só faz sentido se ele for vivo para as pessoas. Exatamente, vivo. O arquivo é um lugar de memórias, de histórias vivas. Além de ser, como eu já falei, um grande polo de orientação para a gestão de documentos, que tem a ver com acesso à informação, com direito à informação também. Mônica, a gente vai para uma pausa breve. Na volta, a gente segue falando das atribuições aqui do Arquivo Nacional. Fique com a gente. Câmara Rio, entrevista de volta hoje no Arquivo Nacional, conversando com a historiadora Mônica Lima, atual diretora dessa instituição. Arquivo Nacional em números, posso te trazer este desafio? Pode, vamos lá. Me fale de quantos documentos, em média, enfim, vocês têm a atribuição de guardar. Bom, atualmente nós temos 50 quilômetros de documentos. Essa é uma medida dos documentos. Estamos falando dos documentos físicos, né? Os documentos em papel, né? ou aqueles que podemos medir dessa forma. 50 quilômetros entre a nossa sede no Rio de Janeiro e a Superintendência Regional em Brasília, que são essas duas unidades, por enquanto, as duas unidades do Arquivo Nacional que guardam a documentação. Mas, além disso, temos um acervo de filmes, que é o segundo maior acervo de filmes do Brasil, depois da Cinemateca Brasileira, de filmes brasileiros e produzidos no país. Temos também um acervo de fotografias precioso, toda a coleção do jornal Correio da Manhã. Ou seja, o Arquivo Nacional tem uma riqueza enorme de documentos variados, mapas também, abertos à consulta da população. Inclusive online. Exatamente. A consulta online, ela é importantíssima para nós. Cada vez mais nós estamos buscando digitalizar documentos e colocá-los online, mas já há um bom número de documentos acessíveis pela internet, no sistema de informações do Arquivo Nacional, e temos muito interesse que as pessoas consultem esse sistema. E mesmo se tiver dificuldade, não conseguir pelo sistema localizar o documento, pode ser feito por um endereço eletrônico, um e-mail, o contato com a consulta do Arquivo Nacional. Em relação a todo esse conteúdo que vocês têm, vocês também realizam exposições aqui, Sim. Nessa sede? E com frequência, regularmente? Sim, com frequência. Mais de uma ao ano, com certeza. Então, aqui, nesse ano de 2025, nós já tivemos a finalização de uma exposição sobre o Almirante Negro João Cândido, uma exposição que nos foi cedida e que ficamos muito felizes em recebê-la. E foi a mesma exposição que esteve presente na FLUP no ano passado. E agora nós estamos realizando uma exposição dos documentos que são... de alguns documentos, na verdade, que são trabalhados e que são acessados pelo nosso Centro de Referência Memórias Reveladas, que é a história das lutas políticas de 64 a 85. Nesse mês de março, nesse mês de abril, em que muitas discussões estão sendo feitas sobre o tema da memória desse período, né, dos governos militares, é muito importante que nós possamos mostrar, pelo menos, uma pequena amostragem, né, de documentos sobre o tema que nós temos, tanto digitalizados quanto em forma física. No primeiro bloco, você comentou da necessidade de aproximação, né, entre a instituição e o público. Vocês lançaram recentemente uma publicação chamada Marcadores de Gênero, Raça e Regionalidade, um guia de fundos do Arquivo Nacional, edição 2025. O que esses marcadores, eles significam? Qual a relação deles com a nossa democracia? Toda a relação, né? Porque não podemos pensar a nossa democracia sem entender que essa democracia ela é atravessada por questões de raça, gênero e regionalidade. Porque a nossa desigualdade, e aí eu digo nossa porque é do nosso país e é
é nossa responsabilidade como sociedade lidar com ela, também é atravessada por esses aspectos. Então, ao localizar em 3 conjuntos de documentos, porque não foi feito para todo o Arquivo Nacional. Esse guia, ele traz exemplos, né? Escolhendo temas de recorte e dentro desses 3 grandes temas, esses aspectos, esses marcadores foram visitados. E o que significa isso para nós? Que abre uma perspectiva para que, primeiro, pouco a pouco, possa se pensar em classificar e identificar na documentação esses marcadores, na documentação como um todo. E, por outro lado, já sinalizando para o campo da gestão de documentos, orientar para que a documentação que está sendo produzida agora na esfera federal tenha esses marcadores, considere essas variáveis, para que a gente possa encontrar documentos sobre a história da população negra, a história das diferentes regiões do Brasil, para além do Sudeste, que é mais conhecida, né? E mais acessível por ser mais conhecida, para que a gente possa entender que as questões relativas à população feminina e aos diferentes outros marcadores de gênero também possa ser visitada. Porque quando a gente pensa na documentação, sobretudo a documentação oficial, né, como se diz que está aqui no Arquivo Nacional, muitas vezes imagina-se que não há menção a mulheres, a pessoas negras, a pessoas de diferentes partes do Brasil, populações indígenas, como se não houvesse esses sujeitos na nossa documentação. E eles existem. Eles estão lá, só que os marcadores pelos quais essa documentação foi organizada, foi classificada, foi identificada, eles não mencionam esses sujeitos. Quando a gente faz o guia, a gente não só identifica a presença desses sujeitos nessa documentação, como a gente está dizendo, olha, temos que fazer com que isso seja visto. Eu costumo sempre dizer que a gente não dá voz a ninguém. As vozes existem. A gente tem que aprender a escutar essas vozes. E os documentos, eles nos trazem essas vozes. Mesmo os documentos escritos em papel, se a gente se permitir lê-los com profundidade, essas vozes aparecem. Tem tudo a ver com a identidade nacional. Estamos falando exatamente disso. Não podemos pensar a identidade nacional sem pensar nas populações indígenas, sem pensar nas populações negras, sem pensar nas mulheres, sem pensar nas diferentes formas de identificação de gênero, sem pensar nesse Brasil que é imenso, esse Brasil que vai para o norte, que vai para o sul, que vai para o centro-oeste, que vai para o nordeste, que se espalha. E essas pessoas estão aqui, estão no Arquivo Nacional. A gente criou o guia para que elas sejam mais facilmente encontráveis e para que isso possibilite pensar em maneiras de sempre iluminar essas trajetórias. Como você imagina o Arquivo Nacional daqui a alguns anos? Sonhar pode, né? E sonhar é uma forma de planejar, exatamente, né? A gente começa sonhando, depois a gente transforma aquilo em plano. Eu imagino um Arquivo Nacional, primeiro, uma presença muito maior de pessoas aqui dentro, visitando, acessando os documentos e também pelos meios digitais, ou seja, que o Arquivo Nacional seja visitado nas suas plataformas e também fisicamente. Eu imagino um Arquivo Nacional em que essas histórias, essas memórias sejam vistas como parte da nossa história, da nossa memória. Eu digo que o Brasil precisa se encontrar, né? Encontrar-se com si mesmo. E que uma das formas da sociedade brasileira, desse Brasil, encontrar-se com si mesmo é acessar suas histórias. Então, eu imagino um Arquivo Nacional em que as pessoas encontrem suas histórias, a história dos seus antepassados, a história do seu presente próximo, né? E do seu passado próximo, vivas aqui dentro. Que a gente permita um Arquivo Nacional em que as pessoas percebam, né, que elas fazem parte da história desse país, no sentido maior do termo. Porque quando a gente se sente parte de uma história,
a gente se sente com direitos. E esse é um sentimento muito importante para a gente ter, né? Da consciência dos nossos direitos, dos nossos deveres também, porque são correlatos, né? Mas da consciência de tudo aquilo que nós somos. Isso dá um poder enorme. Eu acho que dizem, né, que a informação é poder, mas é poder não só no sentido do controle da informação. Então, eu saber a minha história é uma forma de me fortalecer. Assim, eu acho que também acontece com as pessoas. Então, eu quero um arquivo nacional que seja utilizado para as pessoas encontrarem as histórias das suas famílias, a história das suas vidas, né? E assim verem-se parte desse país, sentirem-se parte desse país. Eu desejo sucesso na sua trajetória. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui. Obrigada a você. Obrigada a você de casa também pela companhia. Não esqueça que você pode rever essa e outras conversas no YouTube da Rio TV Câmara. Até a próxima. Tchau.